Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos em Brasília. Terça-feira, 9 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou Silvânia Alves e você assiste agora ao Senado em Dia. Regulamentada a profissão de papiloscopista, policial que trabalha na identificação de pessoas. Antes mesmo de chegar ao Congresso, o plano Mais Médicos para o Brasil já é tema de debate entre parlamentares. Senado vai apurar denúncias de espionagem do governo dos Estados Unidos no Brasil. E comissão temporária estuda a atualização da Lei de Licitações e Contratos. O Senado reconheceu ontem como peritos os policiais que trabalham na identificação de pessoas. Os papiloscopistas tinham ficado fora da lei que regulamentou as perícias oficiais. Das galerias, os papiloscopistas acompanharam a votação. O papiloscopista é um profissional técnico especialista em impressão digital e em representação facial humana. Ou seja, ele trata da identificação humana. É a única categoria que trabalha com fragmentos de local de crime. Hoje, o papiloscopista é uma carreira técnica nas polícias civil e federal. São cerca de 9 mil profissionais em todo o país. Eu quero ressaltar a importância deste profissional na investigação, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e para que aquele que efetivamente comete crime seja responsabilizado. E também para que o processo seja um instrumento de dignidade, porque também este profissional demonstra a inocência. O plenário aprovou o projeto que reconhece o papiloscopista como perito e exige formação superior para exercer a atividade. O projeto não só repara uma grave injustiça cometida contra esses profissionais, mas também contribui para o aprimoramento do Estado Democrático de Direito, já que fortalece os meios para a obtenção de provas lícitas. A proposta agora vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, o nosso trabalho passa agora a ter oficialidade na lei. Nosso laudo vai ter validade. Papiloscopistas agora podem comemorar. O presidente do Senado leu ontem um requerimento do senador Aloysio Nunes sobre o transporte de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira. O texto pede esclarecimento ao Ministério da Defesa sobre o uso dos aviões entre os anos de 2010 e 2013. Renan Calheiros disse que defende a aprovação do requerimento porque os voos da FAB são custeados com dinheiro do contribuinte e, por isso, é importante que sejam dadas as explicações que a sociedade brasileira está cobrando. O senador Flecha Ribeiro foi designado relator do requerimento, que será analisado pela mesa do Senado. Antes mesmo de chegar ao Congresso, a medida provisória que cria o plano Mais Médicos para o Brasil já foi tema de debate entre os senadores. Uma das propostas determina que os estudantes trabalhem no SUS durante 2 anos. O plano anunciado nesta segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff e pelos ministros da Saúde e da Educação tem como objetivo aumentar o número de médicos em atuação no Brasil, de 376 mil para 600 mil profissionais até 2026. Entre as mudanças da medida provisória está a criação de um segundo ciclo no curso de medicina. Os estudantes que começarem a faculdade a partir de janeiro de 2015 levarão 8 anos para se formar. Os 2 últimos trabalhando no Sistema Único de Saúde. Eles vão receber uma bolsa e terão uma autorização temporária de trabalho. Eles vão atuar na atenção básica. Eles vão ter uma formação muito mais humanizada e muito mais voltada para a realidade da saúde do povo brasileiro. O Plano Mais Médicos também prevê a oferta de uma bolsa de R$10 mil, mais ajuda de custo para profissionais que queiram trabalhar em regiões carentes de atendimento, como periferias e cidades do interior e das regiões Norte e Nordeste. As vagas que não forem ocupadas por médicos brasileiros deverão ser preenchidas por profissionais de outros países. Esse tema não pode ser um tabu no Brasil, porque não é um tabu em nenhum país do mundo. A Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra foram formados fora da Inglaterra. Os Estados Unidos, 25% dos médicos que atuam nos Estados Unidos foram formados fora dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, apenas 1,7% dos médicos que atuam no Brasil foram formados
fora do nosso país. As medidas anunciadas pelo governo federal repercutiram no Senado. Eu entendo que o governo apresentou um programa muito bem feito, muito bem organizado. Eu creio que ele será o suficiente para nós termos resultados de curto, de médio e de longo prazo na área da saúde. O médico não é verdadeiramente isso que estão querendo pintar, que não se incomoda com a atenção básica, que não quer trabalhar, que não é sensível à dor alheia de forma alguma. Aliás, isso é o motivo maior da nossa profissão. É o motivo maior. Agora, nós precisamos que os profissionais que venham trabalhar no Brasil sejam profissionais qualificados, sejam profissionais que não coloquem em risco a saúde da população. O médico tem que ter, sim, a alternativa de dizer se ele quer trabalhar no setor público ou se ele quer trabalhar no setor privado. Se o médico quiser fazer uma opção pela carreira para atender a população de um município mais longínquo, ele tem o direito de fazê-lo. Tem que ter as garantias, tem que ter salários, condições de trabalho, e acho que é papel do Congresso Nacional trabalhar para aprimorar essa medida provisória que vai ser editada nessa direção. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente tem na pauta o projeto que prevê a recuperação florestal em assentamentos rurais, em áreas desapropriadas pelo poder público e em áreas degradadas de posse de agricultores familiares, em especial de comunidades quilombolas e indígenas. Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a licitação da faixa de 700 MHz. Atualmente usada pelas TVs abertas, a faixa deve ser liberada até 2018, com a migração das emissoras para a tecnologia digital. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz as informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, Silvânia. Pela terceira vez, volta à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos a análise de 2 pedidos de renegociação de dívida de países africanos. Nesta terça-feira, os senadores analisam se autorizam ou não o perdão de parte do que a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim devem ao Brasil, em valores contraídos nas décadas de 70 e 80, por meio de contratos de importação de produtos brasileiros. Também na pauta, um projeto que amplia a participação popular no processo orçamentário. Pela proposta, o Executivo e o Legislativo devem promover e incentivar o envolvimento dos cidadãos na elaboração, aprovação e controle da execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. Essa participação se daria, por exemplo, por meio de audiências públicas. Outra proposta determina a inclusão automática na malha fina da declaração de imposto de renda daqueles contribuintes que forem detentores de mandatos eletivos. Silvânia. Obrigada, Mariana. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Educação tem 27 projetos de lei para instituir datas comemorativas no calendário oficial brasileiro. Entre elas estão o Dia Nacional da Síndrome de Down, da Parteira Tradicional e da Advocacia Pública. A Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta as indicações de Wellington Cabral Saraiva para o Conselho Nacional de Justiça e de Leonardo Farias Duarte para o Conselho Nacional do Ministério Público. O Senado vai convocar autoridades americanas e brasileiras para apurar denúncias de espionagem do governo dos Estados Unidos no Brasil. A expectativa é de que os senadores votem os requerimentos de convocação hoje à tarde na Comissão de Relações Exteriores. As denúncias foram divulgadas pelo jornal O Globo neste fim de semana. Segundo a reportagem, um técnico que trabalhou para a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos vazou provas de espionagem em ligações telefônicas e e-mail de cidadãos e empresas no Brasil. Em plenário, senadores cobraram a apuração oficial das denúncias. É obrigação do Congresso Nacional averiguar a veracidade de tudo isso. E cabe ao governo brasileiro exigir as explicações, todas as explicações. O Congresso vai ajudar na elucidação desses fatos, para tanto, conta com a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que foi criada aqui no Congresso Nacional
em 1999. A matéria aqui é clara, documentos do NSA, que funcionou em Brasília, pelo menos até 2002, uma das estações de espionagem nas quais agentes da NSA trabalharam em conjunto com a CIA dos Estados Unidos. Nós queremos saber, através de um conjunto de requerimentos que vamos apresentar, se foi autorizada a instalação dessa base aqui no Brasil, base da CIA e da NSA. Quero saber se continua até hoje, em que termos. Acho que era importante não ficar restrito a um debate ao Congresso Nacional. Acho que nós deveríamos, inclusive, extrapolar essas fronteiras para que a gente pudesse fazer esse debate em nível mundial, envolvendo outros organismos, para que de uma vez por todas essa apuração tivesse encaminhamento para a gente buscar não só coibir, como também punir duramente aqueles que praticaram ao longo dos anos uma verdadeira espionagem, não só do ponto de vista de governos, como do ponto de vista, inclusive, da invasão e da privacidade de cada cidadão no mundo afora. Outros senadores também apresentaram requerimentos convocando autoridades brasileiras e estrangeiras para uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores ainda nesta semana. A ideia é estar presente o ministro de Estado da Defesa, o ministro de Estado das Relações Exteriores, o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nós estamos também convidando o chefe da missão diplomática no Brasil para que ele possa, presente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dar os devidos esclarecimentos sobre esse episódio, que é da maior gravidade, porque o princípio do sigilo, não só a pessoa física como a pessoa jurídica, é uma premissa civilizatória. Eu espero que se encontre uma solução diplomática e que o Brasil, naquilo que nos diz respeito, adote também soluções tecnológicas para bloquear esse tipo de bisbilhotice. Os senadores realizaram ontem uma sessão especial no plenário para homenagear Carlos Marighella. Ele foi um dos líderes do antigo Partido Comunista Brasileiro e um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura. Marighella deixou o PCB e fundou a Ação Libertadora Nacional para se juntar à revolução contra o regime militar. Ele foi morto na noite de 4 de novembro de 1969 em uma emboscada na capital paulista, feita por agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. A homenagem é uma iniciativa do senador João Capiberibe, que foi integrante da Ação Libertadora Nacional. A democracia nesse país custou enormes sacrifícios, custou vidas, e que a democracia não chegou, não aconteceu no nosso país por um desejo das elites, aconteceu pela vontade do povo e principalmente daqueles que ousaram lutar com os meios que dispunham. E Carlos Marighella se filiou de um lado, em defesa dos injustiçados. Uma comissão temporária do Senado estuda a atualização da Lei de Licitações e Contratos. Ontem, os senadores realizaram uma audiência pública sobre o tema. Os senadores ouviram o advogado Jacobi Fernandes. Especializado em licitações públicas, ele acredita que a legislação atual tem aspectos positivos e, antes de ser modernizada, precisa ser aplicada na íntegra. Jacobi cita como exemplo o dispositivo que prevê a ordem cronológica no pagamento aos fornecedores, que nem sempre é obedecido. Também criticou o hábito de os agentes públicos optarem pelo menor preço, esquecendo a qualidade. No nosso país, passou a vigorar, não está de acordo com a lei, mas passou a vigorar a ideia de que tudo deve ser listado pelo menor preço. E gerou um certo conformismo nas pessoas de que o governo pode comprar porcaria com dinheiro público. E não é verdade. Jacobi sugeriu também a consolidação das normas federais que tratam de licitações. Nós hoje temos a impressionante marca de 180 normas sobre licitação. Então, o servidor público que vai para esse desafio de licitar, ele deveria conhecer pelo menos 180 normas de âmbito federal para executar seu serviço, que é praticamente impossível.
A comissão foi instalada em junho e deve encerrar os trabalhos no fim de outubro. É presidida pelo senador Vital do Rego e tem como relatora a senadora Cátia Abreu. A Comissão de Direitos Humanos fez ontem um seminário sobre a encíclica Paz na Terra. Escrita pelo Papa João XXIII, o documento completa 50 anos em 2013 e, na avaliação de especialistas, continua atual. Representantes da Igreja Católica debateram com os senadores a encíclica papal escrita em 1963, no auge da chamada Guerra Fria. Com 171 parágrafos, ela é considerada um marco da doutrina social da Igreja Católica. É um texto eminentemente político, porque é um texto preocupado com a humanidade. A encíclica, ela nos dá pistas, faz reflexões, nos dá orientações de como construir uma sociedade melhor, uma sociedade de paz. Os participantes do seminário destacaram a atualidade da encíclica, que completou 50 anos em abril. Comemorar essa encíclica é muito importante para o mundo, porque ela foi dirigida a todas as pessoas de boa vontade. As atuais manifestações no Brasil encontram respaldo no documento papal, que garante ao cidadão o direito de participar da vida pública. Nós hoje poderíamos reler esse documento, procurando tirar dele esses elementos políticos tão necessários, inclusive no momento nosso brasileiro de hoje, com toda essa movimentação de rua. Até os desafios propostos pelo documento foram considerados atuais. O reconhecimento dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras à ascensão econômica, social e cultural. E, de maneira muito especial, a promoção da dignidade da mulher e de seus direitos no âmbito familiar e social e de seu ingresso na vida pública. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.